Cada capítulo da Confissão de Fé contempla um tema da teologia bíblica na tradição reformada. Já estudamos, então, 17 diferentes temas. O 18º, qual é o tema a respeito do que nós estamos estudando mesmo? Quem se lembra? A certeza da graça e da salvação. Então, nós estamos tratando da certeza da salvação. Já estudamos os 2 primeiros parágrafos. O que nós aprendemos nesses 2 primeiros parágrafos? Nós aprendemos que é possível e é desejável que o crente tenha certeza da sua salvação. É bom a gente frisar isso porque há quem ache que não é possível, há quem ache até que não é desejável, porque isso soa assim arrogante, não é? Pretensioso. Quem você pensa que é para dizer que tem certeza da salvação? Soa arrogante. Mas nós já aprendemos que não tem nada de arrogância nesta certeza. Porque esta certeza não se baseia no desempenho do crente. Esta certeza não se baseia no merecimento do crente. A base dessa certeza está em Deus. Está no desejo do Pai, que decidiu salvar um povo para si. Está na obra do Filho, que foi enviado pelo Pai para conquistar a salvação desses aos quais o Pai elegeu na eternidade, e se baseia na obra do Espírito Santo, que aplica a obra do Filho na vida dos eleitos de Deus. Então, quando a gente diz que tem certeza da salvação, nós não estamos dizendo que merecemos e nem estamos dizendo que temos um desempenho 100%, não é? Não é isso. Então não tem nada, absolutamente nada de arrogância, de soberba nessa certeza. Muito bem, nós estamos agora no parágrafo 3º. Vocês percebem ali que tem reticências tem uns pontinhos ali, né? Reticências são 3 ali, tem 4, tem mais de que reticências ali. Mas então tem uns pontinhos ali para lembrar que aí é só parte do parágrafo 3º. É que não caberia aí na tela, então eu tive que fazer em dois slides. Então eu vou ler esse parágrafo 3º para a gente tomar conhecimento aí da articulação que os nossos irmãos fizeram dessa parte desse assunto, que é a certeza da graça e da salvação. Esta segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé, que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-la sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários de graça. Vamos tentar entender o que os nossos irmãos lá do século XVII desejaram afirmar aí. Essa segurança infalível, esta certeza da salvação, ela não pertence de tal modo à essência da fé. Que é isso?
A certeza inabalável, infalível da salvação não é parte da essência da fé. O que é isso? É possível uma pessoa ter fé salvadora, fé verdadeira e ainda assim ter dúvidas a respeito da sua salvação. Essa certeza não é da essência da fé. Uma pessoa pode ter a fé salvadora, ter a salvação e ainda assim não ter ainda esta certeza. Então, está dizendo ali que o verdadeiro crente, isto é, aquele que tem a fé salvadora, antes de possuir essa certeza, às vezes tem que esperar. Às vezes tem dúvida. E às vezes tem que lutar com muitas dificuldades. Então, dizer que a segurança da salvação não pertence à essência da fé significa dizer que ela não nos vem automaticamente. Se ela pertencesse à essência da fé, toda pessoa que tivesse a fé verdadeira teria também a certeza. Mas é possível ter a fé verdadeira sem ter a certeza. É possível, por uma série de razões, alguém ter fé salvadora e estar ainda inseguro a respeito da sua salvação. Então, os nossos irmãos aí estão preocupados em ajudar pessoas, cristãos verdadeiros, que por alguma razão estão inseguros, não é? O fato de estar inseguro não significa necessariamente que não seja cristão verdadeiro. Irmãos, aqui eu preciso gastar um tempo com vocês só para dizer que esse ponto que diz a certeza da salvação é da essência da fé ou não é da essência da fé? É possível ter fé verdadeira sem ter certeza? Ou todos, absolutamente todos que têm fé verdadeira têm que ter certeza? Isso é um ponto controverso, tá? Esse ponto tem gerado muita discussão teológica, porque há uma aparente contradição entre o ensino de Calvino e esse ponto da confissão de fé. Calvino viveu antes da confissão de fé e hoje há estudiosos que se debatem, porque quando lê Calvino, parece que Calvino não está de acordo com a confissão de fé. Parece haver uma contradição entre o que Calvino ensinou e o que a confissão de fé está ensinando nesse ponto aí. Em seus escritos, João Calvino frequentemente destaca que a verdadeira fé inclui um elemento de certeza, inclui um elemento de segurança. Então, hoje, os estudiosos leem Calvino e leem a confissão de fé. Parece que há uma contradição aqui. Parece que para Calvino a segurança da salvação é da essência da fé. Mas para os puritanos ingleses que escreveram a confissão de fé, parece que eles estão dizendo claramente que não é da essência da fé. Mas, irmãos, de fato não há nenhuma contradição. Acho, e eu não estou sozinho nisso, que há uma diferença de ênfase
no ensino de Calvino e na confissão de fé, e uma diferença de ênfase, a meu ver, que é explicada pelos contextos diferentes em que Calvino e os puritanos ingleses estavam militando. A gente precisa entender o homem no seu tempo, não é? Então, Calvino estava lidando com um problema e os puritanos ingleses estavam lidando em outro contexto. Então, é apenas uma diferença de ênfase. Até porque, embora seja verdade que Calvino tenha nos seus escritos dito que a fé verdadeira tem um elemento de certeza, é verdade também que ele ensinou que a fé verdadeira pode muitas vezes ser assaltada pela dúvida. Se você quiser conferir, é só ler as Institutas de Calvino, se não me engano, livro 3, são 4 livros, livro 3, parágrafo 17. Ele trata da fé salvadora. Acho que a confissão de fé é de domínio público, você acha isso até na internet. Confissão de fé não, Institutas, tá? Me perdoe, Institutas. Mas Calvino ensina lá que a verdadeira fé, embora traga na sua essência um elemento de confiança, de certeza, isso não significa que a verdadeira fé não possa muitas vezes balançar, não possa muitas vezes ser sacudida. E muitas vezes o indivíduo verdadeiro crente ter momentos assim de dúvida. Calvino usa uma metáfora interessante, é a metáfora de um soldado ferido, né? Diz ele que a verdadeira fé muitas vezes é assim, não é? É como um soldado que sofre ferimentos na batalha, mas ainda continua a lutar, não é? Quer dizer, a verdadeira fé muitas vezes sofre golpes duríssimos. E o crente, às vezes, fala como aquele homem que falou com Jesus, né? Eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Não é? Quer dizer, ali está uma fé que, por alguma razão, sofreu um golpe, continua sendo fé verdadeira, como um soldado ferido, e continua na luta, mas meio que balançado, entendeu? Então, Calvino admite nos seus escritos que a verdadeira fé pode muitas vezes ser balançada. E Calvino cita alguns textos da Escritura que eu elenquei ali. Alguém abra Salmo 31, 22. Salmo, cadê o Salmo? Tá vendo como é que o salmista fala de uma experiência assim? Ele está dizendo que houve um momento na vida dele que ele pensou, Deus me abandonou. Fui excluído da presença de Deus. É claro que ele está escrevendo depois do caso passado, né? E agora ele já fala, eu fui meio apressado, não é? Eu disse na minha pressa, mas naquele momento eu disse, acabou tudo, Deus me abandonou. Fui afastado da presença de Deus. Então, ele está dando o testemunho de um momento em que a fé dele sofreu, por alguma razão, um golpe, não é? Salmo 73, a gente conhece bem esse salmo. Eu nem
coloquei nenhum versículo ali, porque ele é bem conhecido, é aquele salmo de Asaf, que Asaf diz que quase resvalaram os seus pés. Não é? Ele começa dizendo: com efeito, Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com aqueles que são de coração limpo, puro. Mas essa é a tese que ele vai defender no Salmo, né? O verso 1. Mas o que ele vai dizer no Salmo é que houve um momento na sua vida, um tempo, a gente não sabe quanto tempo durou, que ele duvidou de que Deus fosse bom. Ele começa dizendo, ó, Deus é bom. Mas deixa eu contar para vocês que houve um tempo que eu fiquei duvidando desse negócio. Aí ele vai contar, a partir do verso 2. Ó, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Ele falou, eu quase apostatei, quase abandonei a fé. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. E a razão ele dá no verso 3. Eu tinha inveja do ímpio. Eu achava que a vida do ímpio era melhor do que a minha. Eu achava que não valia a pena servir a Deus. Eu olhava para a vida do ímpio, parecia melhor do que a minha. Prosperava, ganha dinheiro, tem saúde. E eu, servo do Senhor, ele não disse que tipo de problema ele estava enfrentando, não é? Mas certamente estava enfrentando algum problema, porque ele disse que naquela época ele pensava, inutilmente conservei puro o coração, inutilmente conservei puras as minhas mãos, não é? Limpa as minhas mãos, ou seja, não vale a pena, não é? Então, percebe que você tem no Salmo 73 o testemunho de um homem cuja fé balançou, não é? Cuja fé balançou. Olha o Salmo 77, que eu acho que é também de Asaf. 77, 6, a partir do verso 6. Alguém leia para nós, 6 a 10. De noite indago no meu íntimo. Você já teve aquelas noites de insônia assim, que você fica virando na cama para um lado, por outro, conversando com o travesseiro, conversando com o seu íntimo, conversando com você mesmo? É isso que o salmista está dizendo. De noite indago o meu íntimo. E meu espírito, minha mente fica procurando respostas, fazendo perguntas. O que está acontecendo comigo, meu Deus? Rejeita o Senhor para sempre? Será que o Senhor me rejeitou? Perdi a graça do Senhor? Não é? Acaso não torna a ser propício? Será que Deus virou o rosto e nunca mais vai olhar para mim? Cessou perpetuamente a sua graça? Parece que Deus retirou a sua graça de sobre mim. E será que não vai voltar mais? Não é? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Verso 9. Esqueceu-se Deus de ser benigno? Será que Deus deixou de ser bom? Esqueceu de ser benigno? Então, são perguntas que o salmista faz. Mais uma vez, ele certamente está escrevendo depois do caso passado, não é? Ele está contando aqui a sua experiência. Mais uma vez, no verso 10, ele diz: isto é a minha aflição. Não é? Ou seja, aquele momento tudo aquilo passou na minha cabeça, eu duvidei, perdi a esperança, mas era por causa da minha aflição. Agora que o caso passou, ele chega a essa conclusão: não, Deus nunca deixou de ser bom, ele nunca se esqueceu de mim,
aquilo era a minha aflição. Então, o que Calvino quer mostrar com esses textos? Esses textos eu tirei lá das Institutas, ele cita esses textos lá, não é? Para mostrar que é possível uma fé verdadeira ser, por alguma razão, abalada, não é? E o episódio que eu citei está aí em Marcos 9, 21 a 24, não é? Aquele homem cujo filho estava possuído, os discípulos do Senhor Jesus não tinham tido sucesso em libertar o filho da possessão maligna, os escribas e fariseus zombando dos discípulos, e Jesus então entra em cena. Marcos 9, 21 a 24. Ah, deixa eu dizer para vocês como é que eu tenho entendido esse diálogo, não é? Quer dizer, o pai do menino fala para Jesus: se tu podes, né? Se tu podes, então cura, liberta. E Jesus fala assim: se tu podes, você duvida? Se tu podes, não é? Tudo é possível. A questão não é se eu posso. A questão é se você acredita que eu posso, não é? A questão é se você crê que eu posso. E o pai do menino parece ter entendido. Ele diz: eu sei, eu creio, me ajuda na minha falta de fé, não é? Eu creio, mas uma fé assim tão ruim, tão. É assim a nossa fé, não é? Por isso que a experiência cristã não é fé na fé, não é? É fé no Senhor, em Cristo, não é? Você pode ter uma fé forte, mas se for num barco furado, você não vai a lugar nenhum, não é? Você pode ter uma fé fraca, mas se for num barco forte, você vai ao outro lado do oceano, não é? Então, é, é, nós estamos mostrando que há, há uma aparente contradição entre o que a confissão de fé diz sobre certeza não ser da essência da fé. Parece que há uma contradição entre esse ponto da confissão de fé com o ensino de Calvino. Mas o que eu estou mostrando para vocês é que não há contradição, é uma contradição apenas aparente. Calvino, embora faça questão de frisar que há um elemento de certeza na fé verdadeira, ele também admite que uma fé verdadeira pode ser golpeada muitas vezes, não é? Deixando o fiel assim em dificuldades. É possível. A diferença entre Calvino e a Confissão de Fé de Westminster não é necessariamente uma contradição, mas uma diferença de ênfase. E eu tenho um palpite. O meu palpite é que eles estavam lidando com problemas diferentes em épocas diferentes. Calvino estava num embate com a Igreja Católica. E a convicção da Igreja Católica é de que a certeza da fé, a certeza da salvação é possível em casos excepcionais por uma revelação extraordinária. Então, é possível ter certeza? É possível. Se for um daqueles santos assim,
com bastante intimidade com Deus, não é? Madre Teresa de Calcutá, mulher piedosa. Então, esse tipo de fiel assim, Deus pode, de maneira sobrenatural, dar certeza a ele. Mas não é qualquer um que tem certeza. Então, nesse contexto, o que Calvino fazia? Sempre que falava da verdadeira fé, dizia que a verdadeira fé traz consigo um elemento de certeza. Então, por que Calvino dá essa ênfase? Meu palpite é porque ele estava lidando numa situação que exigia isso. Enquanto que os escritores da Confissão de Fé não estavam lidando com o mesmo problema de Calvino. Eu até acho que eles estavam lidando com um outro problema, porque a Igreja da Inglaterra, ela rompeu com Roma por questões mais políticas do que doutrinárias, teológicas. Então, o rei da Inglaterra brigou com o Papa, não é? E falou, nós vamos ter a nossa própria igreja na Inglaterra. Pronto, nós não queremos saber de Roma. Então, até hoje, a igreja anglicana é a igreja da Inglaterra. É uma igreja oficial, é uma igreja estatal. Todo mundo que nasce na Inglaterra se considera cristão, não é? Está no Estado, está na igreja é mais ou menos a mesma coisa. Então, os puritanos que escreveram a Confissão de Fé achavam assim que a reforma na Inglaterra não foi tão profunda como deveria. Eles queriam uma reforma mais profunda. Então, eles estavam lidando com crentes nominais, que por serem britânicos, ingleses, achavam que estava garantido, né? Sou salvo. E eles diziam, olha, não é bem assim não. Você precisa buscar essa certeza. Então, eu pessoalmente acho que esses dois contextos distintos explicam essa diferença. Ok? Então, tanto Calvino quanto os irmãos da Confissão de Fé, que escreveram a Confissão de Fé, creem que a fé tem um elemento de certeza, sim, mas a verdadeira fé pode ser muitas vezes abalada. Agora veja bem, é isso que eles vão dizer agora, ó. Contudo, ou seja, você pode ter uma fé verdadeira e essa fé verdadeira não trazer consigo na sua essência a segurança e a certeza da salvação. Às vezes você tem que esperar e às vezes tem que lutar com isso. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele, isto é, o fiel, o crente, pode alcançar essa certeza sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários. Então, entenderam aí o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo, olha, a certeza, a segurança não é da essência da fé. Talvez a pessoa pode ter fé e não ter a certeza. Vai ter que lutar com isso. Mas sendo verdadeiro crente, ele está habilitado pelo Espírito Santo a alcançar essa certeza, sem necessidade de uma revelação extraordinária. Ele vai alcançar essa certeza pelo uso dos meios ordinários. Não precisa um anjo vir falar com ele, não precisa de um sonho, não precisa nada disso, não é? Ele pode ter essa certeza pelo estudo sério da Escritura, oração, não é? Andando com o Senhor, falando como o pai do menino, Senhor, eu creio, me ajuda na minha falta de fé, não é? E
ele pode alcançar essa certeza. Deus pode dar a ele a graça de ter uma certeza inabalável e ele dizer: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Eu sou do Senhor e o Senhor é meu. Entenderam? Então, é isso aí que essa segunda parte está dizendo aí. E agora, hein? Eu acho que acabou a pilha aqui. Passou? Deixa eu ver. Não, mas acho que eles que passaram lá para mim. Deixa eu ver aqui. Ó, é isso aí, ó. Então é aqui. Dê só um comentáriozinho aí. Então, a segurança da salvação nos vem e é alimentada pelo uso dos meios de graça sem a necessidade de uma revelação extraordinária. Bom, ainda parágrafo 3º, agora você viu que a reticência está antes para dizer que é continuação daquilo que a gente vinha lendo antes, tá? Então, continua dizendo: é, pois, dever de todo fiel, já que essa certeza precisa ser buscada, não é da essência da fé, já que ela pode ser encontrada no uso dos meios ordinários, portanto, é dever do crente fazer toda diligência para tornar certas a sua vocação e a sua eleição no Espírito Santo confirmado, em paz e gozo, em amor e gratidão para com Deus, em firmeza e alegria nos deveres da obediência, que são os frutos próprios desta segurança. Então, no início desse parágrafo, eles disseram para nós que essa certeza não é da essência da fé. Você precisa buscar essa certeza. Buscar como? Por meio de uma revelação extraordinária? Não. Buscar pelos meios ordinários. Não precisa de uma revelação extraordinária para ter a certeza da salvação. Então, concluindo, ou resultando disso, todo crente deve fazer todo esforço para buscar esta certeza, não é? O cristão é chamado pela Escritura a cultivar a sua segurança da salvação. Você deve buscar isso, deve orar a Deus. A Bíblia manda você examinar seu coração para saber se você está na fé, não é isso que Paulo diz? Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Isso deve ser um hábito, você deve analisar o seu coração na presença do Senhor, pedir a Deus: Senhor, me dá certeza de que eu sou teu, não é? Ore a Deus por isso, isso deve ser parte da vida cristã. Hebreus 6:2. Será que eu anotei errado o meu texto, Ana? Hã? Com certeza. Eita. Não tem nada a ver o que a Ana leu. Não, o que a Ana leu não, que eu anotei, né, Ana? Tô pondo a culpa em você, né, Ana? A Ana leu não, foi. 6:12. Leia o 6:12. Não, você não sabe. Você está chutando aí porque, de repente... Você leu, você viu aí o 12? Não, né? Então é isso mesmo. Engoliu um ali. Leia, por favor, aí o 12, Ana. Então, a recomendação é que você não deve ser indolente, preguiçosa, relapsa. Pelo contrário, você deve ser imitadora daqueles grandes fiéis, aqueles baluartes da fé, porque é aquele tipo de vida
que dá esperança e certeza da vida eterna. Percebe como é que está ligando as duas coisas aí? Cumprimento da promessa, né? É isso que está dizendo aí. Então, é pela... Veja, segunda de Pedro... É primeiro? Primeira de Pedro 1,10. É segunda? É o 2 do Pedro lá. Ô, Laércio, obrigado por me salvar aí e justificar o meu erro, sabe? É, segunda de Pedro 1,10. Isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Notem bem o que Pedro está dizendo. Se você der uma olhada no contexto anterior, ele vinha elencando o cultivo de certas virtudes cristãs. Ele está falando para os seus leitores para cultivar certas virtudes cristãs. Busquem essas virtudes, cultivem essas coisas na vida de vocês. Aí ele dá razão no texto que o reverendo Lucas leu. A razão é porque se essas coisas existirem na sua vida, aumentando na sua vida, você estará dessa forma confirmando a sua eleição. Confirmando para quem? Deus precisa de confirmação? Deus sabe se você é dele ou não. Ele conhece quem é o seu. Confirmando para você mesmo, para os outros, não é? Então, como é que eu cultivo a certeza da minha eleição, da minha salvação, não é? Por meio de uma vida de obediência. Então, é um jeito de cultivar a certeza. Oi. Leia para nós aí. A salvação da Uhum. E o caminho para essa salvação é o caminho estreito. É o caminho da vida, da obediência, da renúncia, da autonegação, não é? que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça aos outros destinados. Aham. Então, num certo aspecto, você já falou quando Pedro fala, quando Pedro, a salvação das nossas vidas. Exatamente isso. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que você precisa buscar a certeza da sua salvação. Agora, preste atenção, esse fecho aí, ó. Este privilégio, que privilégio? O privilégio de ter certeza da salvação. A certeza da salvação é um privilégio, portanto, muito longe de predispor os homens à negligência. O que ele está dizendo aí? Uma das críticas que se faz a essa doutrina da certeza da salvação, lá, essa doutrina era uma doutrina nefasta, perigosa. Se você falar que o cara tem certeza, ele vai relaxar. Percebe? Ele vai relaxar. Então é melhor você ensinar para o povo que não pode ter certeza, porque aí eles vão ficar... Nossa, não, longe disso, longe disso. A doutrina corretamente entendida, ela está muito longe de estimular a negligência. Muito longe. A doutrina da certeza da salvação é uma doutrina bíblica e não tem nenhum perigo se você a compreender corretamente. Ela não vai conduzir à negligência. Pelo contrário, o fruto natural
e adequado da segurança da salvação é a consagração. Quanto mais reconhecem e se regozijam no amor de Deus, mais dispostos os crentes ficam em sua obediência. Quanto mais você entende que você está seguro nas mãos de Deus, o fruto natural e adequado dessa certeza de que eu sou de Deus é vida de consagração. A Bíblia faz essa equação. Querem ver? Romanos 12, 1, vocês sabem de cor. Rogo-vos, portanto, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. O que é que Paulo está usando como motivação para a consagração dos seus leitores? Não é? Tudo aquilo que ele disse antes. O que Paulo disse antes nessa carta? Dentre outras coisas, o Lucas leu aqui, né? Nada pode nos separar do amor de Deus, tal. Depois de dizer essas coisas, Paulo fala, portanto, qual é a resposta esperada, adequada? Consagração. Então percebe como na lógica de Paulo, a certeza conduz à consagração. Não é que a incerteza é que vai conduzir à consagração. Não, é a certeza. Percebem a lógica? Aí, vejam, João, 1 de João, 1 de João 3, 2 e 3. 1 de João 3, 2 e 3. Não, 1 de João 3, capítulo 3. Acho que esse aí é o capítulo 1 ou 2. Capítulo 3, versos 2 e 3. Olha só, Claudiceia. A si mesmo se purifica todo aquele que tem a esperança de ser como Cristo é. Preste atenção. Esperança. Provavelmente a palavra grega aí é eupis. Não estou muito certo, tem que o ver. Mas provavelmente é eupis. Essa palavra grega, ela não traz em si a ideia que a palavra esperança no português traz para nós. Quando a gente usa o termo esperança no português, a gente está falando de probabilidade, né? Olha, eu tenho esperança de que vou fazer isso, aquilo. É um sonho, uma possibilidade, um desejo, uma probabilidade. Mas esperança no grego e na Bíblia, no Novo Testamento, é certeza. É certeza. Então, é um objetivo, é um alvo certo. Quando o crente fala, eu tenho esperança, fala, eu tenho destino. Eu sei para onde eu estou indo, eu tenho um destino. Qual é o meu destino? Qual é a minha esperança? Novos céus e nova terra. Esse é o meu destino. É para lá que eu estou indo. Então, eu estou certo nisso aí. Então, olha só a lógica. A si mesmo se purifica aquele que tem esta certeza para onde está indo. Percebe a lógica? Então, a certeza redunda em quê? Em autopurificação. Eu vou purificar a mim mesmo se eu tiver esta certeza. Então,
esse privilégio da certeza da salvação não predispõe a pessoa à negligência, de jeito nenhum. Segundo aos Coríntios 7:1. Veja só, Vinícius. Tendo, pois, estas promessas, Paulo vinha falando antes das promessas de Deus. Então, tendo essas promessas, promessas confiáveis, promessas de um Deus fiel, tendo essas promessas, qual é o resultado lógico, a reação esperada a essas promessas? É a vida santa, não é? Romanos 8, verso 1. Então Paulo começa dizendo aí, dando uma certeza, não tem mais condenação para quem está em Jesus Cristo. Não tem mais condenação. Você pode estar certo disso. Jesus já pagou, não há mais nenhuma condenação. Qual é o resultado disso no verso 12? Pois aí, assim, pois, uma vez que não há mais condenação, é exatamente isso. Ele está dizendo aqui, uma vez que Cristo pagou, eu me tornei devedor de Cristo e eu sou constrangido a viver para Ele. A certeza de que Cristo pagou por mim me constrange, me move a me entregar para Ele. Não é isso que Paulo diz? O amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Então, o que Cristo fez por mim é para que eu deixasse de viver para mim mesmo e passasse a viver para Ele. Eu sou constrangido a viver para Cristo pelo amor dele por mim. Então, quanto maior a minha certeza do amor de Cristo por mim, maior a minha motivação para me entregar a Ele. Então, todos esses textos nos mostram que não procede a acusação de que a doutrina da certeza da salvação estimula a negligência. Quem acha que estimula, tá, como diz o pessoal, viajando na maionese, né? tá por fora. Muito bem. Parágrafo 4. Por diversos modos, podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela. Então, vamos parar aqui assim, quer ver? Eles estão dizendo que essa certeza da salvação, essa bênção, esse privilégio que nós temos de ter certeza e segurança, essa certeza pode ser abalada por diferentes razões. Pode ser interrompida, não é? Por diferentes razões. Aí eles vão elencar essas razões. Quais são essas razões pelas quais a segurança de salvação pode ser abalada, diminuída ou interrompida? Primeira razão, negligência à conservação delas. Ou seja, se você não está cultivando essa certeza, usando os meios de graça, lendo a sua Bíblia, cultivando uma vida de oração, andando em obediência ao Senhor, quer dizer, essa é uma das razões pelas quais a sua certeza pode arrefecer, pode diminuir. Então,
Essa é uma das razões. Outra razão, você pode ter a sua certeza prejudicada se você cair em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo. Pecado especial aí deve ter sido entendido como um pecado habitual. Pecado de estimação, não é? Que pode cauterizar a consciência. Consciência pode ser cauterizada, não é? Pela prática constante de um pecado. No início ela fica acusando a gente, fica chamando a atenção da gente, aquela vozinha que é a voz de Deus na consciência, mas a gente prossegue naquele pecado, pode chegar um momento em que a consciência fica cauterizada, insensível. Então, esse tipo de coisa pode arrefecer a segurança. O crente pode chegar num ponto de não ter mais certeza se ele pertence ao Senhor mesmo ou não. Entendeu? Então, negligência na conservação da certeza, um pecado habitual, cedendo a fortes e repentinas tentações. Então, aqui eles estão falando de pecados não habituais, não é? Quer dizer, não virou um hábito, mas pode acontecer, não é? Uma tentação repentina, forte. A gente cede a essa tentação e isso também pode afetar a certeza da salvação. A pessoa pode ficar com a sua certeza abalada, pode ficar. E pode acontecer também de Deus retirá-la a luz do seu rosto e permitir que andem em trevas e não tenham luz, mesmo os que temem. Isso pode acontecer. Mesmo crente fiel, os que temem, mesmo que não tenha cometido nenhum pecado, por razões que só Deus sabe, Deus pode permitir que a gente passa por momentos trevosos e a nossa fé pode, por alguma razão, ficar, a nossa certeza de fé, nossa certeza da salvação pode, por algum tempo, por algum motivo, ficar abalada. Acho que um exemplo, talvez, de um desses que temem e que Deus permitiu um momento difícil, Jó é um exemplo disso, não é? Jó se debateu de maneira intensa e fez muitas perguntas assim difíceis, né? E angustiou e colocou Deus na parede, né? Se eu pudesse encontrar o Senhor, eu ia fazer algumas perguntas para ele. Ele teria que dar algumas explicações para mim. É claro, depois Jó se arrepende, diz: falei demais, falei do que não entendia, me arrependo no pó e na cinza, não é? Mas o próprio testemunho do Senhor é que Jó era um homem íntegro, se desviava do mal, não tinha nenhum pecado habitual, não tinha nenhuma tentação repentina que pudesse justificar, pelo que a gente lê no livro. Deus retirou a luz do seu rosto para sua própria glória, para o bem de Jó, enfim, para o seu bem, porque hoje você lê o livro de Jó e aprende, não é? Aprende, enfim, não é? Deus permitiu, pode acontecer. Contudo, isso aqui é muito bom.
Contudo, os verdadeiros crentes nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida de fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Então, nesses momentos de crise de certeza, os verdadeiros crentes nunca são totalmente abandonados. A fé, como diz Calvino, é um soldado ferido, mas que continua lutando. Não é? Essa é a ideia. Calvino usa essa metáfora. E a semente que ali foi plantada continua lá. A chama que foi acesa nunca se apaga. Pode, às vezes, fumegar, mas continua lá. Essa certeza você pode ter. Isso é muito bom, saber disso, que Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, Ele providencia escape, Ele providencia saída. Deus nos guarda, Deus nos protege. Não há coisa mais maravilhosa do que isso. Então, nesses tempos de diminuição do conforto e da segurança da salvação, ainda que nós sintamos abandonados, ainda que o Senhor escolha se distanciar de nós, por razões que só Ele sabe, nunca somos deixados desamparados, não é? 1 de João 3,9, e a gente termina. Esses momentos trevosos podem até durar algum tempo, não é? Mas a divina semente está lá. Eles não podem continuar lá, não é? E dessas bênçãos que nunca são retiradas totalmente do eleito, essas bênçãos, assistência do Senhor, presença do Espírito, essas bênçãos, a semente continua lá. Dessas bênçãos, a certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito. E por meio delas, eles são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. Então, Deus não apenas protege, guarda para que a gente não seja engolido pelo desespero absoluto, e no tempo dele, essa semente germina ou floresce, a chama que estava fumegando, o fogo pega de novo, não é? É assim que o Senhor nos trata. Textos que provam isso e a gente termina. Isaías 54, 7 a 10. Outra pessoa já acha 1 Coríntios 10, 13 e outra Salmo 37, 23, 24. Quem achou Isaías 5? Isso aí mesmo. Por um breve momento te deixei. Isso o Senhor está falando para o povo de Israel, e isso se aplica a nós, não é? O Senhor pode, por um breve momento, tirar a luz do seu rosto de sobre nós, mas é por um breve momento. Continua lendo.
Promessa do Senhor para o povo que seria levado para o exílio, mas o Senhor disse que no tempo dele ele haveria de restaurar o seu povo. 1 aos Coríntios 10, 13. Alguém achou? Leia. Deus nunca vai permitir que você seja exposto a uma situação que você não possa suportar. Ele vai, juntamente com a provação, a tentação, nesse momento trevoso, ele vai ajudar você e vai providenciar escape. Salmo 37, 23 e 24. Amém? Aí a gente pode dar um amém, né? Aleluia, aleluia. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. O Senhor o segura pela mão. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a ter sempre no coração essa certeza viva, essa certeza inabalável de que nós somos dele e ele é nosso. Agora, essa certeza precisa ser cultivada. Nós não devemos negligenciar os meios ordinários para alimentar esta certeza. Que Deus nos ajude a cultivar essa certeza, andando com ele, fazendo a vontade dele, para que essa chama esteja sempre acesa no nosso coração.